Agora? É. Muito bem. Bom, o que a fonte vai enxergar aqui? E, de novo, propositalmente eu coloquei os mesmos elementos. 2 resistores de 20 ohms, como no circuito em série, e um resistor de 10 ohms. Então, são os mesmos elementos. Tá? Só que eles estão dispostos de uma maneira diferente agora. Então, o que nesse caso, o que a fonte vai... o que ela vai enxergar aí, né, digamos assim? Então, vamos pegar a nossa caneta aqui. Então, o que a fonte enxerga aqui? Bem, uma coisa muito importante que nós temos que entender aqui é que nesse tipo de circuito, e a gente já pode dar o nome para ele, que é um circuito em paralelo, no circuito em paralelo nós vamos ter a principal característica para você fazer uma identificação é esse carinha aqui, ó. Essas bolinhas aqui, que nós vamos chamar ela de nó. O nó é uma conexão elétrica, tá? É uma emenda. É uma emenda. Então, tecnicamente, né, a gente vai chamar de nó. Esse nó é onde nós vamos fazer uma derivação ali, da conexão elétrica. Quando nós temos um nó em um circuito, vocês podem observar que esse nó aqui, ele tem três conexões, e um nó ele pode ter mais conexões do que 3, pode ter 4, 5, 6, enfim, várias conexões. O que vai ser a principal característica aqui? Nós vamos ter uma divisão da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que está entrando aqui nesse nó, uma parte dela vai descer e outra parte da corrente vai continuar. Da mesma forma, nesse segundo nó aqui, nós vamos ter a corrente entrando aqui no nó, uma parte da corrente desce e a outra parte continua para lá. Vejam que nessa parte de baixo, aqui no nó embaixo, nós temos uma corrente elétrica que está passando pelo R3 aqui, né? Então, vou colocar aqui R3, o R2 e o R1. A corrente elétrica que passa pelo R3 é essa corrente que sobrou aqui. Certo? É a última corrente aqui, que sobrou desse último nó aqui, né? Desse nó aqui. Então, veio uma corrente que vai passar pelo R3. E ela vai sair aqui e vai continuar para lá. Afinal de contas, como nós temos estudado, a corrente elétrica sai do positivo e entra de volta na fonte pelo negativo. Então, veja que essa corrente que está aqui, ó, ela vai entrar nesse nó de volta. Mas tem uma corrente vinda do R2 descendo aqui também. Então, aqui vai ser o contrário. Em vez de a corrente se dividir, ela vai se juntar novamente, digamos assim. Então, nós temos a corrente que está vindo do R2, mais a corrente que está vindo do R3, continuando o caminho para cá. E aqui a corrente que desce do R1 vai se juntar com essa corrente que está vindo aqui, formando novamente a corrente que vai entrar lá na fonte pelo negativo da fonte. Então, se o circuito está em boas condições, não tem defeito nenhum, evidentemente, então toda a corrente elétrica que está saindo aqui, teve uma divisão aqui, veio para cá, dividiu de novo, uma parte veio aqui se juntaram essas duas correntes, aqui juntou com essa aqui. Então, toda a corrente está saindo, está voltando para o circuito entrando no negativo. Não pode sumir corrente elétrica, né? Se o circuito estiver em boas condições, não tiver defeito nenhum, né? Claro que se é um circuito defeituoso, pode, entre aspas, vazar corrente elétrica por alguma outra parte aí, né? Aqui? Então essa corrente que está passando no R2 aqui, ó, lembre-se sempre, corrente elétrica ela não vai desaparecer. Então, se desceu essa corrente aqui,
ela vai chegar aqui embaixo, corrente elétrica. A corrente elétrica, ela saiu da fonte, aqueles elétrons saíram da fonte, então ela vai voltar para a fonte. Ela saiu do positivo, ela vai voltar para o negativo. Então, a quantidade que dividiu e desceu vai passar aqui e vão se juntar eles aqui junta e entra na fonte de volta lá. É uma lei isso aí, não tenho perdas de corrente de elétrons, né, de corrente elétrica no circuito. Tá? Bom, esse é o circuito em paralelo. E o circuito em paralelo, ele é um pouquinho mais chatinho de fazer o cálculo. Para fazer o cálculo da resistência total. Porque, de novo, o que a fonte enxerga? A fonte não enxerga 3 resistores, né, ou 3 elementos instalados aqui. A fonte, ela vai enxergar um valor total e que ela vai tentar, né, suprir de corrente elétrica esses elementos que estão instalados aqui. Então, a grande pergunta é, qual que é a resistência total desse circuito aqui, né? O que a fonte enxerga para fazer o fornecimento de corrente? E aí nós temos 3 formas de fazer o cálculo para o circuito em paralelo, tá? Então vamos entender um por um aqui. Deixa eu só voltar nesse circuito aqui antes de fazer o cálculo. Então nós podemos fazer o seguinte. Vou tirar uma... Deixa eu ver aqui. Ele ainda está com a ponteira. Como ele está gravando, ele não deixa eu operar lá. Estou no modo apresentação. Então tá. Vamos fazer os cálculos, depois eu mostro aqui no simulador ali na tela, tá? Muito bem. Então, vamos fazer utilizando a equação geral. Então, por isso que a gente ensina formas simplificadas para facilitar a vida de vocês. Então, você pega lá um livro ou uma apostila, primeiro de tudo que ele vai mostrar esse equacionamento aqui, e às vezes vai mostrar um equacionamento mais complexo. Essa aqui é a equação geral que a gente diz. Serve para todo e qualquer circuito em paralelo. Essas duas aqui a gente vai ver depois. Então, qualquer circuito em paralelo que tu tiver, tu pode usar essa equação aqui, tá? O que diz essa equação? Ela diz assim, ó, 1 sobre resistência total ou 1 sobre resistência equivalente, ou resistor equivalente, é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais quantos resistores você tiver na associação. Então, no nosso caso aqui, nós temos 3 resistores, a gente vai montar até o R3 só. Então, com essa equação, você consegue resolver o circuito em paralelo, todo ele numa pegada só. Então, vamos escrever aqui, ó, 1 sobre RT vai ser igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Que na nossa associação aqui, nós temos o R1, o R2 e o R3. 3 resistores. Muito bem.
Então agora a gente substitui, primeira coisa, vamos substituir os valores na equação. Então, 1 sobre RT, o RT é o valor da resistência total do circuito. O RT é aquele elemento total que eu quero calcular, que é ele que a fonte vai enxergar. Então, 1 sobre RT é igual a 1 sobre... eu vou, assim, falar uma coisa que é o que eu sempre falo para todas as turmas, tá? É importante vocês anotarem e tal, e anotem aí, mas não percam a explicação em função de vocês estarem anotando aí. Então, às vezes é melhor você ficar olhando só, porque o material você vai ter disponível, né? Você consegue depois anotar no teu caderno, né? Agora a explicação você pode perder um macete aí às vezes, tá? Então, 1 sobre R1, o nosso R1 vale 20, então 1 sobre 20, mais 1 sobre R2, quanto vale o R2? Vale 20 também, mais 1 sobre R3, que vale 10. Vamos fazer de duas formas aqui, tá? Então, deixa eu passar uma linha vertical aqui. Então, 1 sobre RT é igual. Você pode pegar e já fazer a divisão, dividir 1 por 20. 1 por 20 mais 1 por 20 mais 1 por 20. Então, 1 dividido por 20 dá 0,05. Mais 1 dividido por 20, 0,05. Mais 1 dividido por 10, 0,1. Então, você pode fazer essa divisão. Opa! Você pode fazer essa divisão ali, né? Só que tem casos que nós vamos ter valores de resistência aqui muito elevados, né? Principalmente quando vocês estiverem lá no segundo semestre fazendo aula de eletrônica. Então você vai ter resistor aqui, não é de 20 ohms, é de 20 mil ohms. Então 1 dividido por 20 mil fica 0,00, né? Ou se for, em vez de 20 mil ohms, que é 20 kilo ohm, se for um resistor de 20 mega ohm, que são 20 milhões de ohms, 1 dividido por 20 milhões, né? Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa prática aqui vai ficar difícil de fazer. Mas, enfim, só para mostrar para vocês os valores. Então, se fosse trabalhar dessa forma aqui, você teria que trabalhar com notação científica. Não sei se na aula de meteorologia vocês já tiveram lá. Se fosse 20 mil, né? 1 dividido por 20 vezes 10 na 3. Ou 1 dividido por 20 vezes 10 na 6. Né? Mas não é o caso do nosso componente curricular aqui. Então, vamos fazer assim. Então, 1 sobre RT igual a essa somatória aqui. Então, 1 sobre RT, eu vou fazer bem fora do centro aqui, porque senão ele pega as funções do PowerPoint aqui, tá? 0,05 mais 0,05 mais 0,1 dá 0,2. Então, vou escrever aqui em cima. 1 sobre RT é igual a 0,2. Beleza? Até aí tranquilo, né? O que nós queremos encontrar? O RT, que é a resistência total do circuito. Certo? Tudo bem? O que o RT está fazendo aqui? Embaixo do 1? Dividindo, certo? Então, se eu quero encontrar o RT, eu vou ter que achar uma forma de deixar ele sozinho. Eita, essa função do PowerPoint. Eu tenho que deixar o RT sozinho. Ou eu tiro esse 1 daqui e passo para cá, ou eu tiro o RT daqui e passo para lá. Enfim, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu quero encontrar o valor do RT. Então, se o RT está aqui, eu vou tirar ele da divisão para ficar mais simplificado. Então, o RT está dividindo, passo para o lado de cá, multiplicando. Então, vai ficar 1 igual a 0,2 vezes RT. Então, eu deixo o 1 vai ficar onde está, o 0,2 fica onde está,
E o RT que estava dividindo passa multiplicando. Beleza, mas o RT ainda não está sozinho. Eu tenho que deixar ele sozinho do lado da igualdade. Então eu tenho que tirar dali quem agora? O 0,2. Então o 0,2 está multiplicando. Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o 1 fica onde está, 1 igual. O RT vai ficar ali onde está. E o 0,2 estava multiplicando, passa dividindo. 1 dividido por 0,2 igual a RT, que vai dar 5. 5 ohms. Tudo bem? Na dúvida aí, se alguém está em dúvida, pega o calculador e divide ali. Que é a mesma coisa que pegar 10 e dividir por 2, né? 1 dividir por 0,2, pegar 10 e dividir por 2. Dá. É um cálculo elementar simples, né? Desde que você monte certo, né? Não fazer 0,2 dividido por 1, né? Porque o pessoal às vezes quer queimar uma etapa e acaba invertendo, né? Por isso que eu vou passo a passo assim para a pessoa ter certeza e confiança de não se equivocar. Mas se você escrever assim, RT igual a 1 dividido por 0,2, beleza, já tá certo, não tá errado. Então, pessoal, olha só. Quantos ohms de resistência elétrica tinha o circuito em série? Quanto? 50 ohms. E em paralelo? 5 ohms. São os mesmos resistores, né? Só que estão instalados ou associados, então, de maneira diferente. De maneira diferente. Então, a fonte vai enxergar um circuito de 5 ohms. Dessa forma aí, não mais 50. A fonte enxerga um circuito de 5 ohms. Por causa dessa separação da corrente? Não. O pulo do gato, então já vamos antecipar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Lá na associação em série. Aqui, ó. Na associação em série, eu peguei um voltímetro, um medidor de tensão, que nós vamos aprender mais para frente a trabalhar com ele nesse componente curricular ainda, né? Na segunda parte do nosso componente, nós vamos lidar com instrumentos de medição. Então, nós pegamos um voltímetro e com 2 fiozinhos aqui, instalamos em cima do resistor. E vimos que em cima desse resistor, ou de cada um dos resistores, nós tínhamos uma tensão que a gente acabou calculando aqui. Né? E depois no simulador a gente fez e pode fazer de novo. A gente vai enxergar aqui nesses valores, que é o valor de tensão em cima de cada resistor. Então vejam então que de 100 volts da fonte, no R1 ficou 40, no R2 ficou 40 e no R3 ficaram 20 volts na associação em série. Vamos pegar nesse circuito aqui, para não misturar com os cálculos, e vamos instalar um voltímetro aqui, ó, no R1. Vamos instalar um voltímetro aqui, ó, tá? Quantos volts esse voltímetro no R1 vai marcar? Quantos?
Quem falou 100? 100? 100 volts? Se eu pegar esse fio do voltímetro aqui, ó, tirar ele daqui e conectar ele aqui. Se eu tirar esse fio daqui, conectar lá. O que eu tô fazendo? O que nós estamos fazendo com o voltímetro? Eu coloquei ele aqui e se eu fizer isso aqui, e se eu fizer isso aqui, ó, não é o mesmo ponto da fonte? Eu não estou transmitindo os 100 volts da fonte em cima do resistor? Porque, claro, eu não tenho nenhum elemento instalado aqui e estamos considerando o fio ideal. Tá? Vamos considerar o fio ideal aqui. Então, os 100 volts da fonte não estão chegando em cima desse resistor aqui? Porque eu não tenho nenhum elemento instalado no meio aqui. E em cima desse resistor vai ter quanto? 100 volts. E em cima desse aqui vai ter quanto? 100 volts. Então, veja, aqui no circuito em paralelo, a tensão da fonte é a mesma, ou seja, ela não se divide. Então, se a tensão da fonte não se divide, você vai para a lei de Ohm. E é igual a R vezes I, ou seja, o valor da corrente vai ter sempre uma tensão fixa, que é a tensão total da fonte. Então, como eu tenho 100 volts em cima de um resistor de 20 ohms, e depois eu vou ter 100 volts em cima de outro resistor de 20 ohms, e vou ter 100 volts em cima de um resistor de 10 ohms, é como se eu tivesse 100 volts em cima de um resistor só de 5 ohms. Então, a fonte vai ter que fornecer corrente elétrica para esses 3 resistores como se fosse só um de 5. Porque cada um deles vai solicitar da fonte, como o pessoal fala aí vulgarmente, né? Vai puxar da fonte a corrente total dele, porque tem 100 volts em cima dele, tem 100 volts em cima desse, tem 100 volts em cima desse aqui. Então é como se tivesse só um resistor de 5 ohms, porque a corrente vai ser alta, vai aumentar o valor da corrente, diminuir a resistência, a corrente aumenta. Beleza? Não? Qual que é a dúvida? Faça alguma... Depois nós vamos fazer os cálculos, tá? E daí a gente mostra a melhor animação ali. Tá? Vamos... É que a gente antecipou aqui, né? Então, eu mostrei uma forma de calcular. Depois a gente reforça isso aí, tá? Se ficar dúvida, daí você pergunta de novo. Então, a resistência total para esse circuito aqui deu 5 ohms. Utilizando essa equação aqui. Tá? Utilizando essa equação. Eu anotei a resistência total sempre será maior do que o maior resistor. Em série. Em série. Isso. Tá? Então, em série. Nós começamos hoje, aqui ó, a associação em paralelo. Então, em série é isso aí. Em paralelo vai ser o contrário. Um é o oposto do outro. Bom, deixa eu ensinar assim um macete para vocês também, que o pessoal que está enferrujado na matemática aí, que nós poderíamos fazer o seguinte, ó, 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre RT é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. Tá, até aí beleza. Estou montando a equação de novo, né? Conforme a equação geral, tá? Vocês devem lembrar lá da 6ª série, 7ª série,
que quando nós íamos resolver frações, o professor dificilmente fazia dessa forma. O que ele mandava fazer? Como é que eu somo 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 10? Mas como é que... Não. O que é? Mínimo múltiplo comum. Então nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Porque assim, ó, 1 dividido por 20 não é igual a 1 dividido por 10. Então você não pode somar coisas diferentes. Então nós tínhamos que tirar o mínimo múltiplo comum. Assim, ó, com valores menores, assim, mais baixos, esse é o macete. Com valores menores, eu não recomendo tirar o mínimo múltiplo comum. Eu recomendo você tirar o máximo múltiplo comum. Como é que eu faço o máximo múltiplo comum? Só multiplicar todos os três aqui, ó. 20 vezes 20 vezes 10. Então, 1 sobre RT é igual 20 vezes 20, 400. Vezes 10, 4.000. Então, em vez de tirar o mínimo múltiplo comum, vocês podem tirar o máximo múltiplo comum. E aí é aplicar aquela regrinha lá. 4.000 dividido por 20 vezes 1. 4.000 dividido por 20 vezes 1. 4.000 dividido por 10 vezes 1. Então, 4.000 dividido por 20, 200. Certo? Vezes 1, 200. Então, 200 mais. 4.000 dividido por 20, 200. Vezes 1, 200. 4.000 dividido por 10, 400. Vezes 1, 400. 200. Tá certo aqui? Tá. 200 mais 200. Ah, tá certo. 200 mais 200, 400 mais 400, 800, certo? 800 dividido por 400. 4.000. 1 sobre RT igual 800 dividido por 400, 0,2. É que esse aqui é um macete para vocês usarem como com frações em geral. Porque quando você vai somar a fração, ou subtrair fração, você não pode fazer a soma direta, né? Multiplicação e divisão pode, mas subtração e soma não pode. Então, quem quiser tirar o mínimo, pode tirar o mínimo, né? Só que o máximo múltiplo comum é mais rápido. Tá? Muito bem. E aqui, ó, 1 sobre RT igual a 0,2. Vamos fazer aqui, né? 1 é igual a 0,2 vezes RT. 1 dividido por 0,2 igual a RT. Resistência total igual aos mesmos 5 ohms. O que acontece aqui, ó? Quando nós trabalharmos, principalmente nesse caso aqui, ó. Nesse aqui pode acontecer também. Mas nós estamos fazendo 1 dividido por 20. Vamos supor que em vez de 20 ohms, fosse 13. Sei lá, 13. Faça aí, 1 dividido por 13. 0,07692. E continua não? Tem mais ainda? Tá, tem um monte. Então, 0,076, 92, 30. Então vai correr certinho, né? Então, esse tipo de
de cálculo aqui, ele vai implicar alguns ajustes de arredondamento que nós vamos ter que fazer, né? Tá? Então, esse é o equacionamento geral, para vocês saberem, tá? Na prática, eu não recomendo usar ele. Então, a gente ensina porque você tem que saber a parte, essa parte técnico-científica da associação em paralelo. Existem outras formas de fazer que no dia a dia torna mais fácil a resolução, tá? Mas, então, a primeira forma é essa aí. Beleza? Então, de novo, a fonte vai enxergar um resistor só de 5 ohms, como se tivesse um só de 5 ohms. A segunda forma de fazer a associação em paralelo é você fazer a associação do resistor de 2 em 2. Essa forma é particularmente interessante para você poder entender melhor o circuito. Tá? Então, associando de 2 em 2, diz assim, ó, que a resistência total ou equivalente da associação é o R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Então, vamos fazer aqui. Ó. Vamos colocar o nome aos bois, né? Então, nós temos aqui o R1, o R2 e o R3. Então, quando eu for associar de 2 em 2, eu vou escolher 2 resistores para fazer a associação. Em paralelo, tá? Nós estamos falando só do circuito em paralelo. Essa equação aqui só permite associar de 2 em 2. Não posso colocar os 3 aqui. Então, ele vai te dar mais trabalho, vai ser mais trabalhoso fazer dessa forma, mas ele te dá mais entendimento do circuito. Então, na minha proposta aqui inicial, vamos associar o R1 e o R2 primeiro. E depois com o R3. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Aqui, que tem muita gente que cai do cavalo e não consegue, às vezes, fazer a resolução da atividade proposta, porque tem preguiça de redesenhar o circuito. Então, recomendo sempre o redesenho do circuito para que vocês entendam exatamente o que vocês estão fazendo. Então, como nós vamos pegar e associar o R1 e o R2, a gente vai juntar eles e deixar como se eles fossem só um resistor. Vamos fazer a associação deles dois. Então, num circuito novo, num circuito com eles dois associados, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, nós teremos a fonte de 100 volts. Teremos um resistor. Teremos um segundo resistor. Então, nós teremos aqui a fonte 1 de 100 volts, positivo e negativo. Aqui nós temos o R3, de 10 ohms. E aqui, esse elemento aqui, ele é um resistor resultante da associação desses dois aqui. Então, eu vou chamar ele de R12. E o R12, a gente não sabe quantos ohms ele tem ainda. Então, nós vamos associar o R1 com o R2. Então, porque nessa forma de cálculo, nós só podemos associar ele de 2 em 2. Então, eu vou associar esses dois aqui e vai se transformar nesse R12 aqui. E o R3? O R3 está aqui ainda. Ele aparece no circuito novo. Eu redesenhei o circuito com dois associados
e o R3 esperando a vez dele ali. Só que eu ainda não sei o valor do R12 aqui. Então, vamos calcular utilizando esse equacionamento aqui. Então, aqui, como eu vou calcular o R12, esse nome eu que dei. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, desde que não seja o mesmo nome lá de cima. Então, nós vamos calcular o R12. Então, o valor da resistência R12, então, R12 vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, R12 é igual. Quanto vale o R1? 20. Quanto vale o R2? 20 vezes 20 dividido R1. 20 mais 20. Então, R12 igual 20 vezes 20, 400. 20 mais 20, 40. R12 igual a 10 o quê? Ohms. Então, R12 vale 10 ohms. R12, calculamos aqui. A associação do R1 com o R2 deu 10 ohms. Do R1 com o R2 deu 10. Agora eu tenho que associar o R12 com o R3, que o R3 está ali ainda, né? Então, o que nós vamos ter no final? Nós vamos ter um circuito equivalente, como se tivesse só um resistor instalado. Vamos chamar aqui, agora sim eu posso chamar de resistência total, porque é a resistência final do circuito. Nós temos uma fonte, positivo e negativo, de 100 volts. E qual que é o valor dessa resistência total? Então, a resistência total vai ser igual a R12 vezes R3 dividido por R12 mais R3. Quanto vale o R12? 10. R3? 10. 10 mais 10. Então, resistência total igual 10 vezes 10, 100. 10 mais 10, 20. 100 dividido por 20, 5 ohms. Então, a resistência total, 5 ohms. Opa, faltou 5 aqui. Então, a resistência total desse circuito aqui são 5 ohms, como a gente calculou da primeira vez pela outra forma de cálculo. Só que aqui, o que a gente faz? A gente reduz o circuito de 3 para 2 e de 2 para 1. Então, a gente vai associando sempre de 2 em 2 e, de novo, vamos redesenhando o circuito para eu não me perder aí onde é que eu estou, em que parte que eu estou da resolução. Se for em paralelo, sim. Estamos falando de associação em paralelo, não esqueçam. Então, você pode associando de 2 em 2, 2 em 2, 2 e vai reduzindo o circuito, vai reduzindo o tamanho dele. E a gente sempre recomenda redesenhar ele, né? Pelo menos nesse início. E quando eu falo início, nesses 6 meses do componente curricular, que vocês estão no começo ainda. Né? Depois lá em eletrônica, se quem tiver já bem habilidoso, de repente não precisa redesenhar tanto e tal. Né? Dúvidas? Sobre essa forma de fazer associação?
E essa aqui é a que eu recomendo mais usar, que é a mais fácil, mais rápido uso. Pode vir dois tipos de associação no mesmo diagrama? Sim, a gente vai ver hoje ainda isso aí. Tranquilo? E uma terceira forma, que é mais prática ainda, é o seguinte. Ó, estamos com o mesmo circuito, tá? É o mesmo circuito ainda. A terceira forma é que você pode usar os resistores e associar os resistores que tenham o mesmo valor de resistência. Quando temos, numa associação em paralelo, resistores com o mesmo valor de resistência, por exemplo aqui, ó, tem dois resistores de 20 ohms. Estão vendo aqui? 2 de 20. Então você pode fazer um cálculo ainda mais simplificado, que é esse que está ali, ó. A resistência total daquela associação, ou a equivalente daquela associação, é o valor do resistor dividido pelo número de resistores. Então, nós vamos associar o R1 e o R2 de novo aqui, porque são dois resistores com valor de resistência iguais e estão em paralelo. Então, nós vamos ter uma fonte U de 100 volts. E, assim, ó, aqui eu vou fazer uma observação, tá? Sobre o redesenho dos circuitos. Como aqui a gente não tem uma ferramenta apropriada para fazer desenhos, circuitos, o desenho fica bem, a representação gráfica aqui fica bem feia, né? Então, vocês façam o mais retinho, caprichado possível aí, tá? Mais legível também. E contando que no dia da avaliação eu preciso corrigir, tá? Então não precisa fazer miudinho, pequenininho, tá? Então aqui, essa ferramenta que a gente usa aqui é uma ferramenta bem ruim para fazer representações gráficas, tá? Então, se eu for fazer mais lentamente, né? De repente fica um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Então aqui nós temos uma fonte de 100 volts, mais e menos. E nós vamos então associar os dois resistores iguais, que é o R1 e o R2. Então esses dois associados vai formar de novo o nosso R, vou chamar de R12 também. E aqui nós teremos o R3, que vai ser associado depois. Então, com essa ideia aqui de pegarmos os dois resistores de valores iguais, então nós teremos a resistência 1,2, o valor da resistência 1,2, aí aqui é o R3, né? Vai ser igual ao valor do resistor, aqui é um V, né? Dividido pelo número de resistores. O R12, quanto que é o valor do resistor R1 ou do resistor R2? 20 ohms. Quantos resistores nós temos? 2. Então, o R12 vale 10 ohms. Então, o R12 vale 10 ohms. E o R3 vale 10 ohms. Então, associando o R12, 10 ohms. O R3, 10 ohms. Opa, 2 iguais de novo.
Tem o R3 que vale 10 e o R12 vale 10. Então eu posso usar a mesma equação de novo. Então a resistência total... Então eu vou ter ao final das contas, né? Então eu redesenho o circuito. Eu vou ter um resistor somente. De 100 volts aqui a fonte. O nosso, agora sim, como é o último, eu já chamo de RT, né? Resistência total. Qual é o valor da resistência total? Ora, eu vou ter que associar o R12 com o R3. Como são valores iguais, então, resistência total vai ser igual ao valor dos resistores dividido pelo número de resistores. O valor desses dois resistores agora são 10 ohms, dividido por 2 resistores que nós temos. Resistência total igual a 5 ohms. 5 ohms de resistência total. Então, a resistência total, ou a resistência equivalente desse circuito, 5 ohms. Então, nós fizemos 3 formas de resolução de um circuito em paralelo. Se ele não desse, por exemplo, igual, daí eu fazer a associação da 2 e 2. Se fosse 10 e 12, né? Sim, daí tem que fazer 2 em 2. Ou aquela primeira, né? 1 sobre RT, né? Então, essa aqui só vale quando tivermos resistores de igual valor. Aí não importa quantos tenha. Se tiver 10 resistores, seria 20 dividido por 10, né? Então, você associa aqueles que tem. Tem que redesenhar na avaliação? Sim. Eu recomendo que vocês façam e que vocês redesenhem na avaliação também, né? Pra vocês treinar isso, treinar, tá? Tem gente que tem muita prática, assim, bate o olho e já sabe, né? Mas como a minha ideia é verificar o quanto que vocês estão evoluindo, vocês precisam me mostrar como é que você chegou naquele resultado, né? Uma avaliação vai ser só uma das 3 ou vai ser as 3? As 3, como assim? Não entendi. Ah, as formas de resolução? Você escolhe qual que você quer daí. Aquela que você quiser fazer, né? As 3, quero usar a primeira, lá que é a equação geral. Beleza, não tem problema. Né? Só uma delas é eficiente. A segunda é assim, das 3 formas, essa segunda aqui é a que, pela minha experiência, é aquela que vocês mais vão usar no dia a dia e na vida prática mesmo, como técnicos. Né? Essa aqui, porque ela é fácil, né? Não, um vezes o outro dividido pela somatória deles dois, né? Só que, claro, essa aqui, você resolve uma parte do circuito, daí outra parte, e assim por diante. Sim, é o mesmo circuito, né? É o mesmo, ó. Eu usei o mesmo, né? Só para mostrar várias formas de se resolver a problemática aí, né? Então, nós poderíamos, já da primeira feitura, já ter vindo para cá, né? Já poderia ter vindo para cá. Então, eu mostrei primeiro a equação geral. Né? Se não usar essa daí, pode ser que tenha que usar a outra segunda. Essa aqui você não usa sempre, né? Essa aqui. Você só vai usar quando der essas coincidências aqui. Ficar 2 valores iguais, daí você usa. Mas... Com essa aqui, né? Sim, faz mais rápido. Não, e com o passar do tempo, você bate o olho assim, 20 com 20 aqui em paralelo dá 10, 10 com 10 dá 5. Você bate o olho e já vê, né? Que vai dividir por 2, né? Tem 2 de 20, deu 10. Aí esse 10 com 10 dá 5. Dividir por 2 já vai vendo que, né? Beleza?
Dúvidas? Tranquilo. Então, bom, assim como no circuito em série, a gente calculou corrente, tensão e potência de cada elemento do circuito, ou do circuito como um todo. Então, aqui no circuito em paralelo, nós também podemos calcular. Deixa eu só apagar aqui. Opa, aqui. Apagar esse círculo aqui, ó. Então, vou pegar aqui. Só apagar esse aí. Então, vejam só. Como nós falamos para vocês, vai ter uma corrente elétrica descendo aqui. Vai ter uma corrente elétrica descendo aqui. Vai ter uma corrente elétrica descendo aqui. Essas correntes elétricas que desceram vão se juntar aqui depois e voltar todas para a fonte novamente. Então, teremos uma corrente elétrica no R1, teremos uma corrente elétrica passando no R2 e, evidentemente, no R3 também. Uma corrente elétrica que passa por ele. Como a gente já falou anteriormente, nós temos também uma tensão elétrica. Vou colocar o voltímetro aqui, ó. Vou colocar só no primeiro resistor aqui para não poluir demais o diagrama. Nós temos uma tensão elétrica no R1, teremos uma tensão elétrica no R2 e teremos uma tensão elétrica no R3, um valor de tensão. Mas isso a gente já viu que o valor de tensão nos resistores são iguais à tensão da fonte. Então, quantos volts tem em cima do R1? Como ele está conectado diretamente à fonte, né? Pode ver, o R1 está em paralelo com a fonte. O positivo da fonte está vindo aqui. O negativo está vindo aqui. O R2 também e o R3 também. Então, nós temos 100 volts, né? 100 volts e 100 volts aqui. Certo? Tudo bem? Então, o nosso resistor R1, que tem 20 ohms de resistência, em cima dele, a tensão E R1, a tensão elétrica no R1 são 100 volts. Beleza? O R2 também é 20 ohms. E a tensão elétrica nele, 100 volts. E o valor de R3, 10 ohms. Então, R3 igual a 10 ohms. A tensão que tem no R3, 100 volts. Exatamente. Então, está tudo em paralelo. A tensão é a mesma em todos os elementos. Não houve divisão de tensão. Então, nós conseguimos calcular a corrente elétrica que passa em cada um dos resistores. Então, a corrente elétrica no R1 é a tensão no R1 dividido pela resistência 1. É a lei de Ohm, que nós já estudamos. Então, corrente elétrica no R1, tensão no R1, aqui faltou R, né? Tensão no R1, dividido pelo valor da resistência R1. Então, nós temos 100 volts dividido por 20 ohms. 100 dividido por 20, corta, 10 dividido por 2, 5. 5 amperes. O IR2 vai ser semelhante. Nós temos E, a tensão no R2. Aqui é importante, tá? Assim, ó.
A gente não, nas nossas aulas de eletricidade básica, a gente formula ou mostra os circuitos, os diagramas, os equacionamentos e as leis de maneira simplificada. Mas uma coisa que vocês não podem, vocês têm que adquirir o hábito desde já, é não cometer esse erro que eu cometi de não seguir o mesmo padrão de nomenclatura. Então eu disse assim, ó, a tensão no resistor 1 vai se chamar ER1. Então aqui não posso chamar só de E1, porque E1 é um nome que nem existe na minha instalação. Então, ER1, ER2, aqui vai ser o R3, né? Tá? Muito bem, então a tensão, a corrente no resistor 2, nós teremos 100 volts, que é a ER1, dividido pelo R2, que são 20 ohms. Então, 100 dividido por 20, também teremos 5 amperes. E, de novo, né? O resultado final coloca a unidade de medida. E a corrente no resistor 3, a ER3. Então, ER3 dividido pelo valor da resistência 3, que é R3. Então, nós teremos aqui os 100 volts, né? ER3 são 100 volts, dividido pelo valor da resistência 3, que são 10 ohms. 100 dividido por 10, 10 amperes. Então, voltando lá no circuito, nós temos... Cadê? Aqui. Nós teremos como corrente IR1 aqui, descendo aqui, ó, 5 amperes, certo? A corrente IR2, a corrente que vai passar no resistor 2, também de 5 amperes. E a corrente que passa no resistor 3, a IR3, nós calculamos 10 amperes, certo? Vamos voltar ali, ó. 5 amperes IR2, IR1, 5 amperes IR2, 10 amperes IR3. Qual que é a corrente total que está saindo da fonte aqui? Ora, se desce 5 amperes aqui, desce mais 5 amperes aqui, e está descendo 10 amperes aqui, a corrente total é o somatório de todas essas correntes. Então, a I total aqui nesse caso, ó, vai ser a corrente do IR1 mais IR2 mais IR3. Então, a I total aqui nós temos 5 mais 5 mais 10. Corrente total, 20 amperes. Ele, antes, como foi calculado a resistência total do sistema, né? Eu posso fazer a tensão total dividida... Claro, excelente. Não necessariamente vai pular, porque vai ter circuitos que você vai precisar saber o que está acontecendo no meio dele, né? Mas você pode fazer uma conferência, porque vamos voltar aqui, ó. Qual que é o valor da resistência total do circuito nosso? 5 ohms. Se eu tenho a resistência total do circuito, a tensão total do circuito, que é a da fonte, eu posso, por esse circuito, calcular a corrente total. Então, podemos fazer aqui embaixo, aqui, ó. Onde é que tá? A corrente total vai ser igual a U total, ou E total, né? Da fonte, dividido pelo R total. Então, nós temos 100 volts, que é a U total, dividido por 5 ohms, que é a resistência total. Então, a nossa I total igual 20 amperes também. Então, aí você pode tirar uma prova.
Será que eu fiz certo os cálculos parciais? Somei, deu 20, e fiz o geral, deu 20, então tá certo. Quer dizer, há uma grande probabilidade de estar certo, às vezes nem sempre, né? Mas uma grande chance. Por que é importante aqui? Porque eventualmente, ou muito frequentemente, a gente vai precisar saber, eu quero saber só essa corrente do R2 aqui. Quanto que está passando aqui nesse aqui? Eu quero saber. Então, se eu vier direto para cá, eu não sei. Quanto que está passando só no R2, sei lá. Né? Ou só no R3. Se eu olhar só o circuito final aqui, eu não sei. Outra coisa. Quantos amperes está passando nesse pedaço aqui, ó? Nesse pedacinho aqui, ó. Ou nesse aqui embaixo, né? Enfim. Tá saindo 20 aqui, né? Quanto que tá descendo para cá? Então, quanto que passa para lá? 15. Olha aí, ó. Claro, tem que ser 15, porque 5 para cá e 10 para cá. Mas, eventualmente, também eu vou precisar saber quantos amperes, qual que é a corrente desse trecho aqui, desse pedacinho aqui. Né? E se vocês olharem no circuito parcialmente associado aqui, ó, nós temos 10 ohms, o R12. Então, quantos amperes passa no R12? 100 volts dividido por 10 ohms. 100 dividido por 10, 10. Então, no R12, passa 10 amperes. 5 para o R1, 5 para o R2. E os outros 10 para o R3. Né? Então, essas análises, por isso que daí é importante você ter o redesenho parcial do circuito para conseguir analisar um ponto intermediário. Que às vezes você precisa ter esse redesenho intermediário aqui para saber quanto está passando aqui e quanto está passando aqui. Na associação em série, quantos amperes tinha o circuito? Vejam aí. O que nós fizemos semana passada? Quanto? 2 amperes. Então, olha só. De 2 amperes, saltamos para 20. Claro, a resistência de 50 caiu para 5. Então, diminui a resistência equivalente à corrente. Então, a lei de Ohm está em voga aí, né? Cai resistência, sobe corrente. E por fim, então, nós fazemos o cálculo da potência de cada elemento. Então, a tensão no resistor 1, a UR1, tem 100 volts. E a corrente no resistor 1, 5 amperes. Então, P igual a U vezes I. Então, potência no resistor 1 será igual a 100 volts vezes 5 amperes. Então, a potência no resistor 1, 500 watts. O R2, 100 volts. IR2, 5 amperes. P igual a U vezes I. Né? Então, PR2 igual a UR2 vezes IR2. Então, 100 volts vezes também 5 amperes, teremos aqui 500 watts. E para o resistor 3, o R3, faltou R aqui então, teremos 100 volts vezes 10 amperes, teremos nele 1000 watts. A potência total do circuito, eu posso então fazer o somatório das potências parciais,
500 watts, mais a potência do resistor 2, que são 500, mais 1000, que é a potência do R3. Temos um total aqui, 2000 watts. Ou podemos fazer o cálculo do circuito total, né? P igual a U vezes I. Potência total é a tensão total vezes corrente total. Então, a potência total será 100 volts vezes corrente total, que são 20 amperes. 100 vezes 20, 2000 watts. Então, a gente vê aí o incremento considerável da potência. Porque lá em série, a potência do circuito deu 200 watts, né? Estava 200 watts. E aqui em paralelo subiu para 2000. Claro, ó, R1 500 watts, R2 também 500 e R3 1000 watts. Perguntas? Tranquilo? Na hora da prática, se por exemplo, uma instalação, o que vai fazer derivar compensa, ou é só uma questão de demora, uma instalação de vai usar o resistor do paralelo? Em série. Você fala num circuito específico ou numa instalação? É o circuito em série. Você, na prática, você vai eventualmente usar ele em circuitos eletrônicos. E vai ser importante para você entender o conceito de perda de tensão elétrica nas linhas de longa distância. Então, por exemplo, quando você estiver na eletromecânica na terceira fase, vocês vão aprender a calcular fios e cabos para diminuir as perdas. Então, você vai ter um circuito em série ali. Agora, as instalações em geral, uma instalação elétrica, é tudo em paralelo. Tudo em paralelo. Porque, vamos supor aqui, ó. Sei lá, só um exemplo hipotético. Chuveiro, micro-ondas, liquidificador, sei lá, batedeira, eletrodoméstico, tá? Na nossa rede, qual que é o valor da rede de alimentação da nossa energia, vocês sabem? 220. Então eu tenho que pegar 220 e levar ele até o chuveiro. Tem que chegar 220 no forno. Tem que chegar 220 no meu eletrodoméstico. Se eu colocasse eles em série, o que acontece com a tensão? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Aqui, né? Chuveiro. Se tivesse em série, né? Chuveiro, forno, liquidificador. Tenho 220 aqui. Vai chegar a 220 aqui? Que tipo de associação é essa? Série. Na associação em série, o que nós temos na associação em série?
A tensão no resistor 1 é igual à tensão do resistor 2? Então, vai ter 220 aqui? Se a nossa fonte fosse 220, vai ter 220 volts nesse carinha aqui? Sim ou não? Não, né? E nesse aqui? Não vai ter. E nesse aqui? Não vai ter também. Porque nós, associado em série, temos a segunda lei de Kirchhoff, que o somatório das quedas de tensão é igual à tensão da fonte. Então, se tiver 220 aqui, nos outros tem zero. Né? Então, não é o caso, porque é uma associação em série. Eu vou ter aqui os 100, ou, no nosso exemplo, aí, os 220, dividido em quantos elementos tiver no circuito. Então, daí não iria funcionar nada, né? Vejam aqui, ó, 40, 40, 20. Né? Então, se fosse 200 volts em vez de 100, nós teríamos 80, 80, 40. Então, se é 220, é só jogar um pouquinho a mais. Né? Então, na prática, as instalações não são em série. Elas são em paralelo. Qual que é a importância de entender o circuito em série? Para você fazer circuitos eletrônicos específicos, que eventualmente você vai ter que montar associações de resistores e outros elementos em série, claro. E para fazer projetos de dimensionamento de redes, de fios e cabos para diminuir perdas. Né? Então, além do mais, se a nossa instalação fosse em série, quando queimasse o chuveiro, todo o restante pararia de funcionar, porque interromperia a passagem de corrente elétrica. Né? Então, na verdade, não ia funcionar. Né? Então, não é esse o conceito das nossas instalações elétricas, é tudo em paralelo. Porque daí nós teremos 220 volts aqui, aqui, aqui em cada elemento. Sim, senhor. Em série? Em série? Mas 220 é o quê? Tensão. Não corrente. Tá, mas ele não vai chegar aos 220 do resistor ali, vai ficar 40 e eu vou passar o resto pra frente. Não tem, não. Não tem pergunta idiota. É isso. Não, vocês estão certos, tem que perguntar. Em vez de 220, vamos pensar no 100 aqui. Ó, tem os 100 volts na fonte lá. No R1, lá em cima. Nós fizemos um cálculo. Vamos montar esse circuito no simulador. Nós fizemos um cálculo e dissemos que em cima da R1 tem 40. A fonte total para o circuito é 100. Mas em cima do R1 ficou 40. Em cima do R2 vai ficar 40. E em cima do R3 ficou 20. E teve uma divisão de tensão, que é uma característica do circuito em série. Ó, e que é o que diz a lei das malhas. No circuito em série, a soma das quedas de tensão nos elementos, então 40 mais 40 mais 20 é igual à tensão da fonte. Então aquele elemento R1 tem 40 volts só para ele. Porque eu tenho uma fonte para dividir, naquele caso ali, em 3 elementos. Mas ali na R1, então, no caso, quando ele estiver aqui, eu 6 volts. Não. Ele só deixaria passar 60. É que a tensão elétrica, nós temos que lembrar o conceito da diferença de potencial. O que é uma tensão elétrica? É uma diferença de potencial. Então, em cima desse resistor aqui, haverá uma diferença de potencial de 40 volts. Qual que é a diferença de potencial aqui na saída da fonte? 100 volts. Então, é muito comum esse conceito e essa dificuldade, porque
A corrente elétrica, ela sai daqui e a gente pode associar com um fluxo de água. É uma corrente que vai, digamos assim, não é bem isso, mas literalmente passar pelo elemento. Então a corrente elétrica passa por aqui, ou não passa se eu pegar e interromper o circuito, né? Mas ela passa aqui, passa aqui, passa aqui. Então corrente elétrica passa, é um fluxo. Agora, tensão elétrica não passa. Tensão elétrica tem ou não tem. Então, você ou nós temos uma tensão elétrica aqui em cima desse resistor ou não temos. Se eu pegar, ou se nós pegarmos um voltímetro, vou colocar aqui embaixo, voltímetro, conectarmos aqui, que é o menos, né? E aqui é o mais. E a outra ponta do voltímetro conectarmos aqui. Quantos volts está passando? Mais alguém? Não é quantos volts está passando. Pergunta errada. Tensão não passa. Quantos volts tem? Ou qual que é a diferença de potencial que existe entre o negativo e o negativo? Quanto que é a diferença de potencial? Entre negativo e negativo? 0. Então, quantos volts tem, ou quantos volts esse voltímetro iria marcar? 0. Então, a tensão elétrica tem tensão ou não tem tensão? Vou fazer um exemplo bem rústico para vocês ver se vocês conseguem entender. Vamos supor que essa sala aqui seja uma fonte de tensão, uma bateria. E cada um de nós fosse um elétron. Tá? Então aqui tem carga elétrica negativa. E lá fora está faltando elétron, tem carga elétrica positiva. Então, qual que é a diferença de potencial entre a sala e o corredor? Tem uma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, nós sempre vamos precisar de 2 ou mais para verificar. Por quê? É uma diferença. 4 menos 4. Igual a quanto? 0. Vocês lembram lá da terceira série? Como é que chamava isso aqui? Nós dávamos nomes para esse elemento aqui. Não, dávamos nome para esse elemento. Denominador é na divisão. E dávamos um nome para esse elemento aqui, ó. Então vamos lá. Vamos relembrar aí. Minuendo. Era ou não era? Minuendo. Vocês estudaram, supostamente aprenderam e passaram. Então, minuendo, subtraindo. E esse aqui, como é que chama? Não? Como? Resto. Aí. Ou. Tem mais um nome. Resto ou diferença. Era resto ou diferença. Então, qual que é a diferença entre 4 e 4? Que diferença que tem entre o 4 e o 4? 0, nenhuma. Então, tensão elétrica é uma diferença de potencial. Qual que é a diferença entre o negativo e o negativo? 0. 0. Então, tensão elétrica tem ou não tem? Voltando ao exemplo da sala, qual que é a diferença de potencial entre a sala e o corredor? É a máxima possível, né? Se nós estamos em 40 alunos, vamos dizer assim, 40 volts, claro que não é assim. Então, nós estamos aqui, a partir do momento que a gente abre a porta, ou simbolicamente fecha um circuito, a gente sai
Os elétrons saem daqui e vão para lá. Quando tiver 10 alunos aqui e 10 lá fora, qual que é a diferença? 0. Então, tensão elétrica no circuito em série, ele vai ter essa característica aqui, porque eu vou ter a tensão total da fonte, vai se dividir entre os elementos aqui. Como é que acontece essa divisão segundo a lei de Ohm? Que vai ter uma corrente elétrica passando aqui em função do resistor. Ó, E igual a R vezes I. Então, qual que é a tensão que vai caber para o resistor 1? Depende do seu valor de resistência e daquela corrente que está passando nele ali naquele momento. Então, R1 vezes a corrente nele ali. 20 ohms vezes 2 amperes. Então, para o resistor 1, vai ficar 40 volts. Então, se eu colocar o voltímetro como está instalado ali, ele vai marcar uma diferença de potencial em cima desse resistor aqui de 40 volts. Do resistor 2, 40 volts. E do resistor 3, 20 volts. Não pode nem sobrar e nem faltar em relação à tensão total. Então, aquela pergunta, quantos volts está passando? É uma pergunta equivocada, uma pergunta errada. Eu posso pedir quantos amperes está passando. E volts, ou seja, tensão, eu tenho que perguntar assim, quantos volts tem? Ou há, ou existe, né? Quantos volts tem na fonte? Tem tanto. Quantos volts tem no resistor 1? No resistor 2? Porque vai precisar sempre de 2 pontos. Deixa eu só interromper a gravação aqui, ver se vai parar. Que daí vamos mostrar o circuito. Ó, vamos pegar uma fonte aqui, vamos montar o circuito em série, daí depois do intervalo a gente monta ele em paralelo aqui. Vamos pegar o resistor em série, né? Então vamos colocar um aqui, vamos pegar mais um, colocar aqui embaixo. Vamos colocar um aqui, rodar ele. Vou colocar uma chave aqui, só para a gente ligar, fechar e abrir o circuito. Muito bem. Vamos ajustar os valores. Então, a nossa fonte são 100 volts. Vamos colocar aqui 100 volts. O nosso resistor 1 são 20 ohms. O resistor 2 também são 20, né? Aí, e o resistor 3 é 10. Beleza. Vamos colocar um fio aqui. Vou conectar um fio aqui. Opa. Vou fazer assim. É o que eu... Aqui, fiz uma... Deletar aqui. Puxar mais assim. Aí. Então, vamos fazer a conexão aqui. Deixar um pouquinho mais... Aqui eu conectei direto, né? Tudo bem.
Então, R1, R2, R3. Então, estão ali os valores. Abrir a chave. Vamos colocar o sentido convencional da corrente elétrica. Fechou a chave. Está passando a corrente elétrica. Vamos colocar um voltímetro. Vamos pegar o voltímetro aqui, ó. Deixar mais em cima aqui. Vamos colocar o voltímetro aqui, embaixo da fonte e em cima da fonte. 100 volts. Então, se eu trouxer a ponteira para cá, a nossa chave aqui, ele está dizendo que é 0 ohm, que é um contato perfeito, tá? Então, esqueçam a resistência da chave. Ó. Então, tudo aqui é o polo positivo da fonte. Ó. Tá? Até a entrada do resistor 1, ó, 100 volts. Até aqui, ó, 100 volts. Por quê? Então, daqui da fonte, tudo aqui até aqui é o positivo da fonte e até aqui está o negativo da fonte, considerando o fio ideal. Vamos medir a tensão que tem em cima do resistor 1. Então, vamos tirar essa ponteira daqui. Olha lá, 40 volts. Vamos pegar um amperímetro, fazer a medição de corrente. Então, veja que nós vamos estudar isso mais para frente, um pouquinho. No voltímetro, eu preciso ter dois pontos de conexão para medir tensão elétrica. O amperímetro não. Porque, entre aspas, a corrente elétrica, ela vai passar por dentro do amperímetro e vai ser medida. Então, por isso que a gente diz, corrente elétrica vai passar. E a tensão elétrica eu tenho que verificar em 2 pontos se tem tensão, né, a tensão elétrica ou não. Em 2 ou mais pontos, mas com um medidor comum, aí a gente verifica em 2. Então, em cima desse resistor, tem tensão? Tem. Quanto? 40 volts. Corrente elétrica em cima do resistor, quanto que está passando pelo resistor? Está passando 2 amperes. Quanto que está saindo do resistor? 2 amperes. Quanto que está entrando no outro resistor? 2. Quanto que está saindo? 2. Quanto é que está entrando na fonte? 2. Porque é um circuito em série. Então, lá na fonte, quanto é que está entrando? 2 amperes. Então, não tem divisão de corrente. Se eu pegar a ponteira vermelha aqui, ó, e colocar junto com a preta, aqui no mesmo fio, 0 volt. Quantos volts tem ali? Qual que é a diferença de potencial entre esse fio aqui e esse fio aqui? 0. Então é isso que o passarinho faz lá no fio. Ele senta no fio, no mesmo fio. Tá, as duas perninhas dele no mesmo fio. Se ele colocar uma perna em cada fio, aí tem uma diferença de potencial. Tanto que é comum a gente ter pássaros maiores sendo fritados na rede elétrica quando eles vão perto do fio e do poste, que ele encosta no fio e no poste. O poste é aterrado, daí tem uma diferença de potencial. Ou outro animal, qualquer que seja. Se nós olharmos o resistor 3, ele vai marcar 40 volts também. Então, vamos pegar aqui a ponteira vermelha, colocar aqui, na entrada do resistor, e a preta embaixo aqui, por exemplo, né? Ó, 40 volts. E no resistor 3? 20 volts. Ele marcou menos 20 porque eu inverti as ponteiras de posição, mas, né? 20 volts. Podemos ajustar aqui, né? Ó, opa, não conectou, né? Aqui e aqui, aí. 20 volts. Então, quantos volts tem no R3? 20. Está passando quantos volts? Não está passando nada, a tensão não passa. Ou tem ou não tem. Ah, está passando 2 amperes. Nesse caso aí, né? Nesse circuito aí, porque a nossa fonte são 100 volts, etc. Quando a gente interromper a passagem de corrente elétrica, vai marcar 0 volt. Por quê? E é igual a R vezes I. O resistor vale 10 ohms. E o I é quanto? Com a chave aberta. Quantos amperes está passando agora?
Zero. Então, quantos volts vai ter em cima dele? 10 vezes zero. Zero. Zero volt lá, ó. No nosso voltímetro. Né? Beleza? Dúvidas? Então, vamos para o intervalinho aí. Depois nós montamos o circuito em paralelo aqui e vamos analisar daí. 20 minutos.